Louvado seja Deus. João capítulo 4. Uma mensagem bem conhecida pela igreja, né? João capítulo 4. Glória a Deus, aleluias. Que vai falar sobre aquela mulher samaritana. Glória a Deus, aleluias. Nada que o Senhor faz é por acaso, amém, irmãos? O Senhor não estava lá por acaso quando encontrou com aquela mulher de Samaria, lá no poço de Jacó. Não foi por acaso, não foi coincidência. O Senhor sempre tem um propósito. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos já bem conhecem a mensagem, para ganharmos tempo, vamos diretamente lá para a parte onde o Senhor toca no meu coração para abordar esse tema. Glória a Deus, aleluia. Lá no versículo 16, João 4, 16 a seguir, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Depois de algum momento de conversa que Jesus teve com aquela mulher, Jesus disse a ela: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus àquela mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora a hora vem, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Importa que assim o adorem, amém? Louvado seja Deus. Você pode colocar na posição que você se sentir melhor diante do Senhor. Vamos fazer só uma breve oração. Olha que o Senhor vem falar aos nossos corações por intermédio da palavra. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, a tua mensagem foi lida, Pai. A primeira parte foi feita, os louvores já foram entregues, Senhor. E agora, Pai, o melhor momento do culto, Pai, o melhor vinho que fica por último, Senhor amado Deus fiel, será, Pai, nos oferecido aqui nesta noite, meu Pai. A tua palavra já foi lida, Senhor. Cobre, Pai querido, Pai amado, as minhas transgressões, como fez a oração seu servo Davi, meu Deus. Oh, Pai amado Deus santo, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Pai, porque eu não posso, Senhor amado Deus, Senhor, iniciar uma ministração, Senhor, se antes pedir misericórdia e perdão pelas minhas falhas, Pai, porque nós temos transgredido, Senhor, meu Pai amado Deus santo. Se não fosse a tua misericórdia, Pai, não estaríamos de pé, Pai, quanto mais aqui na sua casa, Pai querido, Pai amado, que se chama casa de oração, para ouvir a sua voz, meu Pai. Mas por misericórdia e graça o Senhor nos alcançou, Pai querido, Pai amado, com seus braços de amor, nos perdoando, livrando de todo mal, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que use este seu servo humilde, Pai, para falar com o seu povo por intermédio da sua palavra. Eu não sei falar, Pai querido, Pai amado, não tenho nada de mim mesmo, Senhor, mas o Senhor que sabe todas as coisas, e o Senhor que pode todas as coisas. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que não seja eu aqui, Pai, mas que seja a tua palavra sendo ministrada neste lugar, e que esta palavra venha alcançar os vários corações, Senhor, trazendo mudança, trazendo restauração nos lares, nas famílias. Eu entrego cada um em suas mãos, Pai. Abençoa o ministério de cada um que aqui está, dá vitória e confirma a bênção e o milagre. Fala com a tua igreja, fala com o seu servo, Pai, a começar por mim, Senhor. Dá vitória, Pai, e confirma a bênção e o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser, os irmãos já podem se assentar, glória a Deus, aleluia. A irmã pode conseguir um pouco de água, irmã. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor tocou no meu coração para vir falar aqui sobre Deus. Parece até engraçado, né? Subir no púlpito para falar sobre Deus. Mas se os irmãos prestarem bem atenção,
Tem sido raridade, irmãos, alguém subir no púlpito para falar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem sempre alguém preparando uma mensagem que vai impactar a igreja. Tem sempre alguém preparando uma mensagem que vai impactar aqueles que estão ouvindo, a fim de que possa receber mais oportunidade para continuar falando e mostrando conhecimento, né? Mas eu ouvi uma pregação aí, louvado seja Deus, lá do servo do Senhor Leonard Ravenhill. E eu achei bem interessante o que ele falou. Na verdade, ele estava passando a experiência de alguém que ele também ouviu dizer. Um rapaz chega na igreja e lá tem um pregador pregando de forma maravilhosa e eloquente. E toda a igreja que estava lotada, a igreja grande lotada, começou a receber aquela mensagem, teve choro, teve tanto mover ali. E ele sai gritando em alta voz depois que terminou o culto: eis que acabamos de ouvir um grande pregador, eis que acabamos de ouvir uma palavra tremenda, eis que um grande pregador se levantou entre nós para pregar a palavra do Senhor. E ele maravilhado, o céu maravilhado, gritando daquele jeito, glorificando a Deus e gritando. Quando passado um tempo, ele chega em outro lugar, onde também tem outra multidão ouvindo a palavra. E quando começou a pregar aquele pregador falou tremendamente sobre a palavra do Senhor, falou tão bem sobre Deus, que aquele mesmo homem saiu gritando no final do culto: eis que nós conhecemos um grande Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Olha só que grande Deus nos foi apresentado. E no meio da igreja tinha temor e tremor, porque ali eles estavam conhecendo o Deus poderoso que estava sendo apresentado. E ele termina dizendo: e aí, louvado seja Deus, como nossas pregações devem ser, após terminadas, como deve ser citado este momento? Que acabamos de ouvir um grande pregador, ou que um grande Deus nos foi apresentado por intermédio da pregação? Louvado seja Deus, aleluia. Isso nunca mais vai sair da minha mente, ou pelo menos tão cedo não vai sair. Eu vou usar sempre em minhas pregações, para que possamos lembrar de que quem tem que ser adorado aqui é o Senhor, amém? E o que tem que ser apresentado aqui é o Evangelho do Senhor, porque é o Senhor que transforma, é o Senhor que faz, é o Senhor que sempre fez. E se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Louvado seja Deus, porque grandes são as tuas misericórdias, e elas não têm fim, e se renovam a cada manhã, como diz Lamentações 3, 23, 22 ao 24. E a porção do Senhor é o nosso alimento. Clama a nossa alma. A nossa alma está gritando: Senhor, a tua porção é o meu alimento. Então, irmãos, eu quero trazer sempre no meu coração que não seja eu falando e que não seja para minha autopromoção, mas que seja para que o nome do Senhor venha ser anunciado e que o nome do Senhor venha ser pregado, amém? Louvado seja Deus, aleluia. E Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala, irmãos, que Deus está procurando, o Senhor está procurando quem adora em espírito e verdade, duas coisas podem estar acontecendo: ou no meio do povo está cheio de falsos adoradores, porque se está adorando a Deus, não pode ser alguém que está prestando um culto lá no mundo, amém? Ou é falsa adoração, ou então é alguém que está adorando, só que não por completo. É alguém que está adorando, só que nele não tem toda a verdade, não tem sinceridade, não está em espírito. E Deus não quer ninguém pela metade, louvado seja Deus. Tiago 5,17, não me falha a memória, vai dizer: palavra de crente é sim, sim, não, não. Lá em Apocalipse, a carta para a igreja de Laodiceia, o Senhor vai dizer: quem me dera fosse frio ou quente. Se não for para ser quente, o Senhor prefere que seja frio, porque os mornos Ele vomitará da sua boca. Aqui dá para nós perceber, irmãos, que não pode ter meio termo na casa do Senhor. Ou é frio ou é quente. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem meio lá e meio cá. O Senhor não aceita isso. O Senhor olha com mais alegria aqueles que estão totalmente fora do que aqueles que estão dentro, mas não se entrega por completo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor também vai dizer: ou é ou não é. Não tem meio cristão, não tem 70% de cristão. Ou nós somos cristãos, ou nós somos apenas crente. Que apenas crente é aquele que somente crê em Deus, crê que há um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é criador de todo o universo, um Deus que é dono de todo o poder. Mas se ele não servir a esse Deus, não viver essa palavra como nos é orientado, ele não é chamado de cristão, ele é apenas crente. E o Senhor, louvado seja Deus, como já foi ministrado aqui nessa noite, o Senhor nos chamou para ser
cristãos, para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença, para anunciar o seu nome, porque Ele está voltando para levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque não vai entrar ninguém no céu de qualquer jeito. E o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, não falsos adoradores e nem adoradores que adoram só em parte. Louvado seja Deus. Ele está à procura, irmãos, de verdadeiros adoradores, e nós não podemos enganar a Deus. Na verdade, nós não conseguimos enganar a Deus. Antes eu quero me humilhar, dizer para os irmãos que eu tenho tentado, mas ainda não tenho conseguido ser um verdadeiro adorador, porque eu tenho que melhorar muitas coisas. Eu peço à igreja que ore por mim, ore em meu favor, e eu estarei orando por você, porque se você também não está conseguindo ser verdadeiro adorador, que o Senhor te alcance com misericórdia. E se você já está sendo, vou orar para que o Senhor te sustente nas suas mãos, para que você não caia, porque a palavra diz: quem está santo, que se santifique mais. Louvado seja Deus, aleluia. E vamos todos nós orarmos juntos nesta mesma causa, neste mesmo propósito, lembrando deste culto, para que o Senhor venha fazer de nós verdadeiros adoradores. Irmãos, lá onde eu congrego, hoje é culto onde Deus usa muito o vaso que está lá na frente da obra, né? E a igreja lota, é uma igreja grande aqui no Mirucairo, ela lota, ela tem muita gente. Mas ardeu no meu coração vir para cá outras vezes, como o irmão já sabe, quando eu sumo, é porque eu estou fazendo a obra. Nem sempre, quando eu falo a obra, é pregando, é cultuando para os irmãos, é dando apoio. Como eu sou líder dos jovens, eu tenho que estar lá junto para cantar com o grupo e para estar junto com o grupo marcando presença. Então, por muitas vezes não vai ser possível, mas quando eu vim pra cá, irmãos, meu coração arde. Eu já falei isso aqui outra vez, eu torno a falar. Eu vim pra cá com muita alegria, mesmo sabendo que aqui é um lugarzinho apertado, humilde, e que não vai ter muita gente. Mas sabe por que eu gosto disso, irmãos? Por muitas vezes já preguei isso, e isso é tão verdade que tem músicas aí, louvores, que foram lançadas há 5 anos atrás, que viraram febre, e que hoje já não estão nem mais sendo lembrados. Só que tem um corinho aí, um louvor que fala da igreja pequena. Tem muito e muito tempo que ele foi lançado. Até hoje, nunca se enjoou de ouvir. Por quê? Porque ele fala uma verdade. Igreja pequena onde Deus fala. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto de estar em lugares assim, humildes, que ninguém dá valor. Não é todo mundo que o pastor vai chamar, que vai sair de um lugar qualquer aqui, vai lá no laje grande. Olha como é que está escuro aqui, olha como é que está distante, olha como é que está reservado aqui. Não é qualquer um, mas sabe por que eu gosto, irmãos? Quanto menos gente tem aqui na igreja, isso é em todos os lugares, mais chance tem de todos estarem no mesmo propósito, que é servir a Deus. Porque onde há multidão, na maioria das vezes, muita gente está ali só em busca de um milagre, ou em busca de uma bênção, ou em busca de status, ou em busca de uma multidão. Mas quanto menos pessoas se tem no lugar, mais chance tem dessas pessoas estar ali em espírito e em verdade, para adorar o Senhor Todo-Poderoso e dizer o quão bom é o Senhor nas nossas vidas. E quando eu disse aqui, irmãos, antes de expressar essa minha alegria, que nós não podemos enganar a Deus, e por isso eu me humilhei antes de dizer, para que a palavra não venha cortando os irmãos, corte primeiro aqui, para depois aí, porque corta primeiro na gente que está pregando, louvado seja Deus, porque eu falei que nós não podemos enganar a Deus, irmãos. Eu fico imaginando aqui o profeta Samuel. Imagina você chegar aqui para os pais dele, que os pais dele falam que não é para ele comer chocolate agora de noite, que ele vai dormir e deixa vai comer amanhã de manhã, ou então amanhã de tarde. Aí chega ele com a boca toda suja de chocolate, como exemplo, aqui a boca toda suja de chocolate. Ele já está preocupado aqui, mas chega com a boca toda suja de chocolate. Aí os pais perguntam: você comeu chocolate, Samuel? E ele vai dizer: não comi não, mamãe. E a boca suja de chocolate. Você está vendo que ele comeu. Mesmo você sabendo que ele comeu, por que você está perguntando? Porque você quer ver se ele está sendo sincero. Você vai lá e pergunta. Ele, achando que está enganando os pais, vai falar: não comi. E aqui cheio de chocolate. Ou então açúcar, ou qualquer outra coisa. Aqui todo melado, ele dizendo que não comeu chocolate. Será que assim não é Deus, irmãos? Quem pode enganar a Deus? Imagina o Senhor te perguntando: louvado seja Deus, você tem sido verdadeiro adorador? Será que você vai ter coragem e autoridade para dizer: sim, eu estou sendo verdadeiro adorador? Porque eu posso enganar os meus irmãos acharem que eu estou aqui, que eu estou com a vida 100% no altar, e que eu não preciso de mais nada, além de permanecer fiel. Eu posso enganar o pastor, posso enganar a missionária, posso enganar os meus irmãos,
mas Deus conhece o meu coração. E eu vou ser cobrado se eu pregar aqui com falso testemunho ou pregar algumas coisas aqui que não estejam na palavra do Senhor, porque eu sou responsável por causa de algumas palavras aqui que eu disser, e os irmãos levarem isso adiante, e os irmãos caírem por causa dessa palavra que eu preguei, a culpa vai estar sobre mim. Por isso é uma autoridade, é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor. Mas o Senhor pergunta: você tem sido verdadeiro adorador? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se você não está sendo, ou se falta só um pouquinho, ainda há tempo de melhorar. Ainda há tempo de nos entregar mais para o Senhor, porque é isso que Ele quer. Muitas e muitas bênçãos o Senhor fez por intermédio de toda a era cristã até os dias atuais, enquanto o povo te adorava, enquanto o povo buscava a tua face, enquanto o povo renunciava o eu para buscar o Senhor. Louvado seja Deus. E outros irmãos, quando eu disse que nós não podemos trazer mensagens para a nossa autopromoção, mas que o nome do Senhor venha ser divulgado, mas que o nome do Senhor venha ser pregado, louvado seja Deus. Olha só a história dessa mulher lá de Samaria. Aqui, lá naquela época, até os dias atuais, não é muito prudente, né? Um rapaz sair com a moça que é casada para uns lugares assim, ficar a sós, em um lugar deserto, separado. Não é muito importante até os dias atuais. Imagina naquela época que isso era visto com muito mais veemência, com muito mais zelo e cuidado, onde quando a pessoa era denunciada, pega em adultério, a pena era morte de apedrejamento. Imagine, se hoje geraria escândalo, imagina naquela época. E lá está Jesus, ainda tem o encontro daquela mulher, quebrando protocolos. Mas outra coisa, Jesus sendo judeu e aquela mulher samaritana, eles também não poderiam nem se conversar, nem ao menos se olhar, por causa que eram terrenos inimigos. E lá está o Senhor de novo conversando com aquela mulher, para anunciar o evangelho de boa nova, para anunciar o evangelho de paz, o evangelho que transforma. Lá está o Senhor conversando com ela. Depois, irmãos, Jesus, que é, louvado seja Deus, não somente profeta, mas também profeta, ele vai dizer a vida daquela mulher, que ela teve 5 maridos, e o que agora ela tem também não é dela. Por causa dessa conversa e outras que a Bíblia não nos traz aqui, mas com certeza o Senhor falou mais coisas com aquela mulher. Ali aquela mulher percebe que não poderia ser nenhuma outra pessoa além de um grande profeta para saber de tudo que ela estava passando. E quando o Senhor fez com que ela soubesse que ele sabia de tudo, aquela mulher maravilhada, ao dizer que ela estava esperando o Cristo, a mulher disse, no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier e nos anunciará tudo. Jesus disse, sou eu o Messias que fala contigo. Quando aquela mulher ouviu isso, irmãos, ela ficou maravilhada, e ela correu até todo o povo da cidade e pediu e falou, e clamou, o Messias já está entre nós. Ela anunciou tudo que Jesus tinha falado sobre ela, e que ele verdadeiramente era um servo do Senhor, o profeta, o Messias. E aquelas pessoas, lá no versículo 27 e 28, vai dizer que aquelas pessoas começaram a ir até o Senhor. Versículos 29 e 30 vai dizer, aquelas pessoas correram e foram até ele. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? O Senhor quer usar você como profeta na terra, mas não é para sua autopromoção. O Senhor quer usar você como profeta aqui, mas não é para se autopromover, para dizer que você é mais do que o outro, para dizer que você buscou mais e você é mais especial do que ele. Não, o Senhor quer te usar como profeta nessa terra, para que as pessoas vejam Deus na sua vida e para que o nome do Senhor venha ser glorificado, e que essas pessoas, alcançando o milagre através de você, por intermédio de Cristo, elas venham anunciar este evangelho para outras pessoas que dirão como você conseguiu. E essas pessoas vão dizer, eu fui até a casa do Senhor, o Senhor usou o teu vaso e me entregou essa cura, me entregou essa bênção. Pessoas que estão desenganadas pela medicina, pessoas que não podem, que já estão com a causa perdida na justiça, pessoas que estão orando por um ente querido, estão orando porque perdeu um ente querido, estão no luto, pessoas que estão com várias formas, doenças que não tem cura, cânceres, tumores e tantos outros tipos de problemas, como AIDS e qualquer outro tipo de problema que vir na sua mente. Essas pessoas que já estão condenadas à morte ou ao fracasso, elas vêm até a casa do Senhor. O Senhor quer te usar para tirar aquela pessoa daquela situação, e ela vai ficar maravilhada e vai sair anunciando para todo mundo o que aconteceram na sua vida. E todos aqueles que viram a sua causa, que
sabia da sua história, de que não tinha mais jeito, mas que o Senhor cuidou, eles vão se achegar até a cara do Senhor, dizendo: eu quero servir a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor quer te usar. O Senhor quer usar servos e servas na terra, louvado seja Deus, para fazer uma grande obra, mas para que o nome do Senhor venha ser glorificado. E outra coisa eu tenho aprendido, louvado seja Deus, que o Senhor não chama os capacitados para fazer a obra. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor não chama os capacitados, irmãos. Ele chama quem não tem capacidade para capacitar. Deixa eu ver se eu me lembro aqui da frase correta. Louvado seja Deus, aleluia. A frase passou, está aqui na minha mente, mas se eu lembrar eu vou trazer para os irmãos. É bem interessante. O Senhor, Ele não usa capacitados, Ele capacita homens para usar. É mais ou menos assim dessa maneira, mas eu me perdi aqui, louvado seja Deus, na frase que é bem interessante. Mas o Senhor, irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra, quando o Senhor queria usar alguém ali para livrar o povo das mãos dos midianitas, moabitas e tudo mais ali, que vinha e roubava o povo colhia, o povo trabalhava arduamente, trabalhava muito, e quando chegava o dia da colheita, vinha os inimigos, roubava tudo e levava. Por permissão do Senhor, por causa da rebeldia e murmuração do seu próprio povo, o Senhor permitia isso da parte dos midianitas. Mas quando o povo começou a se humilhar e reconhecer de que eles tinham sim se desviado da presença do Senhor, e que não foi Deus que estava trazendo aquilo para eles, eles estavam sendo castigados pelo seu próprio mal. Então ali o Senhor vai ter misericórdia, porque eles começaram a reconhecer. Então o Senhor vai levantar alguém naquele meio para trazer vitória para o povo. Quem o Senhor levanta, irmãos? Lá em Juízes, capítulo 6 e 7. Gideão, louvado seja Deus. Agora, se os irmãos pararem para prestar atenção, a palavra vai falar que Gideão era um dos menores da sua tribo. E além de ser um dos menores da sua tribo, da família mais pobre, a Bíblia também fala que era uma das tribos menores de Manassés. Manassés e Efraim, por ter sido as duas últimas tribos de Israel, louvado seja Deus, elas eram as menores. O Senhor vai lá no menor dos menores. Gideão, que era o menor da casa, a casa que era a menor daquela tribo, e a tribo que era a menor de todas as outras tribos, para levantar um homem pequeno, incapaz, e que não podia nada, e que não tinha nada, e que não era nada, para falar: varão valoroso, Deus é contigo, e o Senhor tem uma grande obra na sua vida. E ali o Senhor levanta Gideão, e os irmãos já sabem o final dessa história. Com apenas 300 homens vai vencer 120 mil, para que todos possam saber que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Assim também não foi diferente na vida de Davi. Era Davi o menor entre os seus irmãos. E não somente isso, Davi naquela época ele era ruivo, né? Franzinho, ruivo, pequeno, louvado seja Deus. E naquela época tinha umas pintinhas aqui, eu acho que o nome é sardas, que naquela época o povo, por não conhecer, achava que isso ali era maldição. E ele era, além disso, amaldiçoado. Imagina, o menor da casa, amaldiçoado. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Naquela época, este era um dos trabalhos mais humildes que alguém poderia fazer, que era cuidar dos rebanhos nos campos. E lá está Davi, de novo, a mesma história, o menor dos menores, o que nem tinha muita importância, nem ficava no meio dos seus outros irmãos, estava lá distante de todo mundo, cuidando das ovelhas por ordem do seu pai. Mas quando o Senhor mandou o profeta lá na casa de Jessé para levantar um rei, louvado seja Deus, aleluia. Quem o Senhor levanta como rei, irmãos? Louvado seja Deus. Lá na casa estavam lá os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar e os outros irmãos. E o Senhor não revelou a nenhum. O Senhor disse a Samuel: só unge aquele que eu te autorizar, aquele que eu confirmar, dizendo: é este que você vai ungir. Lá estava Davi no campo. Imagina, irmãos, nos dias de hoje, se o Senhor tem uma grande honra para entregar para alguém, o Senhor quer levantar alguém como um profeta, como missionário. Não missionário apenas de nome, mas missionário reconhecido por Deus. Não missionário apenas conhecido por homens, mas missionários conhecido, separado e enviado por Deus, que é bem difícil, louvado seja Deus. Imagina, o Senhor quer levantar alguém aqui nessa igreja, e o dia da unção é hoje. Imagine aí, quem está aqui hoje está com mais chance, né, aos olhos humanos. Está aqui para ser ungido, para ser visto. E aqueles que estão lá longe, louvado seja Deus, este está com menos chance, né?
Louvado seja Deus, aleluia. Sabe como é que isso acontece nos dias atuais, irmãos? Tem muita gente que só trabalha na obra quando tem alguém vendo para falar que ele está trabalhando. Tem pessoas que só louva bonita aqui quando a igreja está cheia. Tem pessoas que só vai profetizar se a igreja estiver cheia. Porque se ele profetizar na igreja só tem dois, ninguém vai lembrar, né? O seu nome não vai ser reconhecido. Agora, se tiver uma igreja que está lotada, uma igreja grande lotada, ele entra marchando, falando línguas estranhas e sai profetizando. Será que é Deus ou ele está querendo se autopromover? Muita gente só quer fazer coisa, irmãos, quando tem alguém olhando, quando alguém da liderança, alguém mais alto que ele está olhando, para ele ser reconhecido. Mas lá estava Davi. Davi estava na hora da unção, irmãos? Não estava. Estava lá Jessé. Imagine levantar um rei de Israel. Olha você ver que tamanha honra. E Davi, aos olhos humanos, ele não tinha pouca chance. Na verdade, não tinha nada de chance. Ele estava bem longe. Mas quando o Senhor quer levantar, irmãos, não importa onde você esteja, não importa se alguém está vendo, não importa quem viu ou quem deixou de ver. Se o Senhor quer levantar você como profeta, Ele vai levantar. E não há quem possa fazer escapar das mãos do Senhor. Não há inimigo nem barreira nenhuma que vai te atrapalhar. Não há nada que vai deixar você escondido aos olhos do Senhor. Se o Senhor quiser te levantar, Ele vai levantar e a obra será grandiosa. E olha Davi, irmãos. Davi, ele foi levantado a rei e somente depois de um bom tempo, ele vai assumir o posto de rei ali. Davi era segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia fala que de todos os reis, só Davi leva essa nomenclatura, segundo o coração de Deus. Davi teve mais intimidade com o Senhor, irmãos. Davi não era segundo o coração de Deus porque ele era menos pecador do que os outros. Davi não era segundo o coração de Deus porque ele fez mais coisas do que os outros. Davi não era segundo o coração de Deus porque ele era mais santo do que os outros. A Bíblia fala, irmãos, de pessoas, de reis como Josias, que foi ainda mais fiel do que Davi. A Bíblia fala de outros reis que fizeram ainda mais coisas do que Davi. A Bíblia fala de vários reis aqui. Alguns que só teve ruína, alguns aqui piores até do que Saul, mas também outros melhores do que Davi. Mas por que com reis melhores do que Davi, o Senhor acha Davi segundo o seu coração? Não é porque Davi era mais... Não é porque Davi era melhor do que eles no quesito de eloquência, de palavra, não. É porque Davi tinha intimidade com o Senhor, irmãos. É porque Davi falava com Deus constantemente. É porque Davi tinha uma vida separada para Deus. Davi adorava o Senhor a todo instante. Mesmo quando ele pecou, ele caiu no pecado de adultério. E para esconder o pecado de adultério, ele comete um assassinato. Ele arquiteta ali um assassinato. Louvado seja Deus. Mas ainda assim o Senhor achava ele segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi tinha sinceridade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo aqui na palavra. Ele está procurando a verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mesmo que você seja fraco, mesmo que você passe por um momento difícil, mesmo que você passe por um momento conturbado na sua vida, mas que você não perca, louvado seja Deus, a essência do Espírito Santo na sua vida. E que você não se esqueça de adorar ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Quando estiver nos momentos de escuridão, não se esqueça daquele que te fez a promessa em plena luz. Porque é muito fácil, irmãos, com muita facilidade nos esquecemos das promessas do Senhor nos momentos de tribulação. Lá estava o povo naquele mar bravio, né? A tempestade assolando aquele barco. Só que o Senhor, antes da travessia daquele mar, o Senhor disse para eles: vá e depois eu chego. O Senhor disse: vocês vão, mas depois eu chego. Foi o Senhor que deu a ordem, irmãos, para eles ir. E o Senhor disse que iria após eles. E eles estavam lá, eles confiaram no Senhor. Eles sabiam que o Senhor disse, então se cumpriria. E nada ia atrapalhar aquilo. Mas lá está caminhando, o barco está indo, louvado seja Deus. E tudo era bonança, tudo era paz. Quando de repente o vento começa a soprar com veemência aquele barco, as águas começam a se agitar e aquele barco começa a balançar muito, a ponto de virar, e eles ficam desesperados. Eles se esquecem de que antes de passar por tudo aquilo, quem mandou eles atravessar foi Jesus. E o que é isso que acontece muitas vezes, irmãos? O Senhor nos promete que vai nos honrar. O Senhor promete que vai fazer algo através de você. E você está confiante, você está alegre, você está feliz. Mas quando as coisas começam a estreitar, você logo se esquece de quem fez a promessa. E você começa logo a se esquecer. E é nessas horas que o Senhor vai dizer: por que temeis, homens de pouca fé? Por que vocês estão apavorados?
O Senhor, irmãos, quer que confiamos nele, louvado seja Deus, tendo a certeza de que Ele está no controle de tudo e Ele nunca perdeu o controle de nada, louvado seja Deus. Vou usar o mesmo exemplo aqui de uma criança, louvado seja Deus, aleluia. O nosso irmãozinho Samuel, o profetinho do Senhor. Imagina, irmãos, ele tá brincando, ele tá correndo pra lá e pra cá ali, ó, com o boneco ali, ó. Louvado seja Deus. Eu não sei se os seus pais, né, o pastor e a missionária, está passando por algum aperto, louvado seja Deus. Mas se tiver passando não por um aperto financeiro, vamos supor assim, louvado seja Deus. Samuel está aqui brincando. Eles estão preocupados com trazer a provisão. Mas Samuel está aqui brincando, correndo pra lá e pra cá. Por que, Samuel? Porque Samuel confia nos seus pais. Os seus pais estão cuidando de Samuel. Samuel não sabe o que está acontecendo. Mesmo que ele soubesse, ele nem ia se preocupar. Por quê? Porque ele sabe que os seus pais vão dar um jeito naquela situação. E se faltar o alimento, irmãos, Samuel vai ficar chorando, preocupado? Não. Ele sabe que os seus pais vão dar um jeito na situação. E se o gás estiver acabando, Samuel vai ficar preocupado? Não, por quê? Seus pais vão dar um jeito na situação, porque sempre deu. E a palavra está conosco, louvado seja Deus, e nos garante que lá em Salmos 37, versículo 25, Davi dizendo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. O Senhor não deixa faltar nada na sua vida, pelo menos aquilo que é necessário para você, aquilo que realmente é importante, o Senhor não deixa faltar. E essa comparação, por que eu trouxe essa comparação, irmãos? Será que não é Deus assim comigo e com você? Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor quer que nós confiamos nele, da mesma forma que Samuel confia nos seus pais. As coisas estão estreitas, as coisas estão apertadas, você não sabe mais o que fazer. Mas você tem que lembrar de que aquele que cuida de você e aquele que te tem como filho, louvado seja Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, conhecedor de todas as coisas, dono de todo o poder, presente em todos os lugares. Onde você está, ele está contigo. E esta é a sua maior riqueza. Onde você estiver, ele está contigo. Nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de luta, de angústia, de sofrimento e de bonança, ele está contigo porque ele é onipresente. Ele nunca perdeu o controle. Ele está cuidando de você. Aprenda a confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Aprenda a confiar no Senhor como Ele quer que você confie. Louvado seja Deus, aleluia. Porque se você confiar no Senhor, irmão, e ter a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, não há nada que aconteça que vai tirar a sua paz. Não há nada, nem na sua casa, nem na sua família, nem na igreja, nem na sua parentela, nem no meio dos seus amigos, lá no seu emprego, no seu trabalho, ou se faltar o trabalho, não há nada que vai tirar a sua paz, porque você sabe que o Senhor está cuidando de tudo. E Romanos 8, 28 vai dizer: todas as coisas contribuem para o bem. Também o versículo 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E um pouco mais à frente no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora um pouco mais à frente no versículo 37, em todas essas situações, somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você botar isso em prática, irmãos, quando você confiar em Deus dessa forma, sabendo que Ele vai dar um jeito em tudo e que Ele está no controle de tudo, então você passará mais tempo do seu, mais tempo do seu momento adorando a Ele. Louvado seja Deus. Quando você entender que Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele está cuidando de tudo, você não vai perder mais tempo murmurando. Você vai ter uma vida de contínua oração e adoração a Ele. Nesse momento você vai saber que Ele é bom em todo o tempo e que o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. E além dessas misericórdias não acabarem, não findarem, durar para sempre, louvado seja Deus, elas se renovam a cada manhã. Elas são novas todos os dias, irmãos. E isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém?